To Be Trust disclaimer. The information related to the transaction displayed has been prepared by To Be Trust LLC. Although To Be Trust believes the information is accurate in all material respects, To Be Trust does not make any representation or warranty, either expressed or implied, as to the accuracy, completeness, or reliability of the information. Investment opportunities available just for accredited investor and through To Be Trust are speculative and involve substantial risk. Investors should not invest unless they can sustain the risk of loss of capital, including the risk of total loss of capital. Direct and indirect purchase of real property and commercial real estate involves significant risk, including market risks, risks related to the sale of land, risks specific to a given property, principal risk, and liquidity risk. All investors must make their own determination of whether or not to make an investment, based on their own independent evaluation of the investment and their risk tolerance. Investment should be chosen based on your objectives, time frame, and risk tolerance. Investors should consult with a financial advisor, attorney, accountant, and any other professional that can help in understanding and assessing the risks associated with any investment opportunity and deciding if an investment is appropriate. Private placements are illiquid investments and are intended for investors who do not need a liquid investment. Orland Inc. is a private equity fund registered with the U.S. Securities and Exchange Commission, SEC, under Regulation D506C. More information about, including its investment strategies, objectives, and fee schedule, can be found in its Private Placement Memorandum, PPM, which is available upon request. The information may include certain forward-looking statements and projections future, including projections of future returns, IRR. Any such statements and projections reflect various estimates and assumptions by To Be Trust concerning anticipated results. These estimates and assumptions are inherently uncertain and are subject to numerous events and risks, some of which are outside of To Be Trust's control. Accordingly, actual results and returns may vary from the projected results, including projections of future returns, IRR, and such variations may be material. No representations or warranties are made by To Be Trust as to the accuracy of any such statements or projections, including projections of future returns, IRR. The summary and key investment details contained herein summarize certain documents and agreements relating to the transaction, and such summaries are qualified in their entirety by such documents and agreements. Bom dia a todos, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a todos da equipe que fizeram a apresentação, que estão contribuindo para que a gente possa crescer e eu agradeço a todos. Vamos lá, o objetivo desse call, a pauta é fazer uma apresentação falando um pouco sobre as rentabilidades dos nossos fundos, especificamente hoje eu vou falar um pouquinho mais aí do To Be Infinity. O que aconteceu? Nós tivemos uma rentabilidade excepcional, uma rentabilidade não recorrente, mas vou explicar um pouquinho mais para frente. A To Be Trust, o objetivo desse call é falar para os nossos investidores, mas tem algumas pessoas que estão conhecendo a To Be Trust, que estão querendo conhecer um pouco mais e saber como que o fundo trabalha, como funciona, quem que é a SEC, quem que regulamenta, quem que regulariza essa indústria de fundos aqui nos Estados Unidos. Então, vou falar um pouquinho sobre a To Be Trust. A To Be Trust é uma plataforma independente de investimentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho no mercado financeiro um pouco mais de 20 anos e nós trouxemos todo esse know-how, essa experiência aqui para a empresa. O objetivo é oferecer transparência, o próprio nome da To Be Trust é confiança, é ser confiável, confiança. E essa é a base de tudo aqui para nós, tá? Então, a confiança, para quem não conhece, vem através da transparência e tudo que nós fazemos aqui na empresa é para que você consiga visualizar, para que você consiga saber o que realmente você tem investido, quanto você tem, o que nós, o nosso pensamento como gestores, e aí a gente compartilha um pouquinho com vocês através também desse call, tá? Visão 360, um pouco mais sobre economia. Nós tivemos aí mais uma alta de juros aqui nos Estados Unidos, isso afeta o mercado imobiliário como um todo, Eu já venho falando bastante e vocês devem estar cansados de eu escutar isso também, sobre a inflação. A inflação, ela, para a gente, para nós, eu falo que para nós brasileiros, a gente já conhece bem
a história, esse ciclo da inflação, e aqui nos Estados Unidos ele é relativamente, não dessa forma, mas ele é relativamente novo. A última inflação que nós estamos vivendo aqui foi há 40 anos atrás, lá em 1982, e a gente está vivendo isso de novo, porém, no meu ponto de vista, ela é pontual, e o Banco Central, o Federal Reserve, eles estão trabalhando, né, para que possa ter esse controle da inflação. Então, uma recessão, no meu ponto de vista, ela é factível, ela é importante até que aconteça, para que os preços, né, para que tudo se ajuste, tá certo? Então, vai ter uma recessão pontual, no meu ponto de vista, longe do que muita gente fala que vai ser igual a 2008, isso não vejo acontecer, porque o nível de crédito hoje está muito mais sólido, muito mais robusto do que nós tínhamos lá em 2008, tá? Então, com esse aumento de juros, tudo impacta na rentabilidade, tudo tem um impacto, né, na economia, no ciclo econômico como um todo, tá? Então, isso é muito importante, até para que nós, aqui da TB Trust, nós possamos tomar as decisões para alocar recurso, para vender propriedades, né, para desfazer de propriedades, tudo é baseado numa análise de longo prazo. Então, a gente não toma nenhuma decisão num curto prazo, né? Então, eu vinha falando sobre, né, essa tal da inflação há 2 anos atrás, que a consequência de toda aquela injeção de dinheiro na economia ia ser a inflação, e as medidas que nós adotamos aqui, a gente passou a vender muitas propriedades e comprar algumas propriedades. Até quando teve o Covid, a gente comprou uma propriedade que nós se desfazemos, nós vendemos agora recentemente, por isso dessa rentabilidade. Então, a gente tem uma ótica agora que é de venda de propriedades, porém, se tiver oportunidades de compra, a gente vai entrar, tá bom? Como é que a rentabilidade do Orland continua bem consistente, uma rentabilidade bem sólida? O fundo Orland é um fundo, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas é um fundo que o lastro dele hoje está voltado para construction loan, para financiamento de construções, tá? Construção aqui, como não mora ninguém nas propriedades, esse financiamento, ele é caracterizado como muito conservador, porque não habitando ninguém na propriedade, uma possível execução, ela é muito mais fácil, ela é muito mais rápida e muito mais barata no ponto de vista de garantia. Então, nós não trabalhamos para executar nenhuma garantia, a gente trabalha realmente para fomentar, para crescer, para fazer com que as construtoras, elas possam crescer, né, principalmente aqui nessa área, na região de Orlando e Grande Orlando. Então, nós temos aí, agora, nós temos um pouco mais aí de 5, 6 construtoras que a gente está fazendo o desembolso e fomentando a construção dessas construtoras, e em sua maioria, né, são brasileiros, que eles constroem aí um pouco mais, né, de 300, 400, 500 casas por ano, e nós podendo, né, fazer parte desse crescimento, né, da nossa comunidade, isso para a gente é muito gratificante, tá? Então, a rentabilidade do Orland, ela está bem consistente. Nós tivemos uma rentabilidade no mês de outubro de 0,65. No ano, a rentabilidade está em 8,64. Essa rentabilidade, ela é proveniente hoje dos juros. Então, como que o fundo faz? Hoje, o fundo, nós temos várias propriedades em andamento, né, com construction loan em andamento. Nós fizemos esses desembolsos e essas construtoras, eles estão pagando juros para nós, tá? Nós aqui, né, da TB Trust, nós captamos esses juros e distribuímos em forma de dividendo para todos os investidores. Então, uma rentabilidade que está bem recorrente, uma rentabilidade que está bem consistente, e o lastro, o que o fundo está investindo hoje, ele é muito conservador no ponto de vista jurídico e também no ponto de vista econômico, porque mesmo que nós visualizamos uma desvalorização de propriedades, a gente está numa linha mais de renda fixa. Eu não posso caracterizar esse produto como um fundo de renda fixa, mas a gente está fazendo aí tem um contrato, como se fosse um contrato de... né, é um financiamento, e aí está voltando juros para o fundo, tá certo? Então, nós captamos esses juros e distribuímos em forma de dividendo para todos os investidores, tá certo?
Desde o começo, esse fundo ele está tendo uma rentabilidade de 11,21, uma rentabilidade bem forte, bem consistente, mesmo com uma realidade de juros mais alta aqui nos Estados Unidos, tá? Então, e a grande... Sim, eu estou muito feliz, né? Porque essa foi uma estratégia bem assertiva, foi um momento que lá no Covid, quando teve o ápice do Covid, nós enxergamos uma possível oportunidade. Só que toda oportunidade, e eu falo que toda crise ela gera oportunidade. Toda vez que tem muita volatilidade de preços e de confusão, mesmo que seja política e tudo mais, gera oportunidades. Então, naquele momento do Covid, quando teve lockdown, quando tudo fechou aqui no mundo inteiro, mas aqui em Orlando, onde eu vivi isso, os escritórios comerciais aqui no centro de Orlando, tudo estava fechado. Não tinha ninguém lá no centro, né? E tinha uma oportunidade, uma propriedade que estava sendo vendida e o preço pedido era quase $1 milhão, e ali a gente entrou em uma negociação. E eu tenho alguns conselhos, né, alguns conselheiros aqui para tomar todas as decisões, e eu falei com esses conselheiros e eu fui muito questionado por todos eles, por que eu estava comprando um imóvel comercial, um escritório naquele momento, sendo que o futuro era incerto para propriedades comerciais, principalmente escritório, porque todo mundo estava trabalhando em home office, ninguém mais, né, ia trabalhar ali em escritório, o escritório ia acabar, ia fechar todos os escritórios, e ali eu tomei uma decisão de ir para frente e comprar essa propriedade, mas foi uma decisão muito difícil, né, no ponto de vista de enxergar ali como uma oportunidade, né, porque falar agora é fácil, né, que ia voltar tudo ao normal, mas naquele momento, não sei se vocês lembram disso, mas escritório até hoje muita gente fala que mudou mesmo. Mas naquele meu ponto de vista, eu tinha toda uma diligência para ser feita e nós fizemos um estudo completo para poder tomar uma decisão de comprar essa propriedade. Essa propriedade estava sendo... ela está até aqui, foi essa daqui. Essa propriedade é um andar nesse prédio, no 10º andar, quase metade ali do andar, e nós compramos essa propriedade por $770 mil. Eles estavam pedindo quase $1 milhão, e nós negociamos, foi muito intensa essa negociação. O meu objetivo sempre é comprar as propriedades com o menor custo possível. Por quê? Porque eu consigo, comprando pelo preço certo, pelo menor preço possível, eu consigo fazer com que o fundo fique cada vez mais conservador. E é isso que eu busco, fazer com que o fundo tenha um valor patrimonial maior do que está sendo negociado, tá certo? Por quê? Toda vez que vem um investidor para o fundo, meu principal objetivo é proteger o capital do investidor. Então, se eu comprar por um preço mais baixo, o preço pode até cair, que o investidor está protegido. Então, é assim que eu visualizo. E todas as propriedades, nós negociamos quase 100 propriedades nos últimos 6 anos aqui. E todas essas propriedades, a gente comprou pelo preço certo, aproveitando as oportunidades. Foi em negociações intensas, assim como essa. Então, nós adquirimos essa propriedade por $770 mil na época, e nós vendemos o mês passado por $1 milhão e 100. Tá, 1 milhão 100 aí, mas é 1 milhão e 100, tá? Só corrigindo isso. Então, teve um ganho de capital, e esse ganho de capital, ele foi distribuído em forma de dividendo para todos os investidores, por isso que teve um rendimento de 10,06, tá? Vai continuar recorrente? Não. Por quê? Porque se tivesse 10% ao mês, eu não precisava de investidor, eu ia focar todo o meu dinheiro aqui e acabou. Mas não é isso. Então, o objetivo é uma estratégia de longo prazo. O objetivo é a gente construir um fundo sólido. Esse é o nosso principal objetivo. Então, vai ter vendas de propriedades? Sim, terão mais vendas. Pode acontecer isso o mês que vem, pode acontecer isso esse mês, pode acontecer isso o ano que vem, mas não é certo, porque é uma venda. A gente precisa, né, de um comprador pagando o preço certo pelas nossas propriedades. Então, o mais importante é a gente comprar certo, tá certo? Tá certo? Então, muito bem. Então, nós distribuímos esse ganho de capital para todos os investidores, teve essa rentabilidade excepcional e todos os investidores ficaram felizes e eu também fiquei por poder fazer parte disso. Esse é um momento muito gratificante para a gente aqui, tá? Com a venda desse imóvel, nós fizemos uma aquisição dessa propriedade. Essa propriedade eles estavam pedindo aí quase
por volta de 795 mil dólares, e nós negociamos essa propriedade e pagamos 610 mil, tá? Então, veja o seguinte, nós vendemos aquela propriedade por 1 milhão e 100, nós distribuímos o ganho de capital, o lastro é o valor do ativo, o custo daquela propriedade era 770, mais algumas despesas, mais alguns custos. Aí esse lastro, ele está no fundo. Aí nós adquirimos essa nova propriedade aqui. Essa propriedade, ela fica em uma região aqui na Conroy, aqui em Orlando. É uma excelente região. É uma propriedade residencial, que ela tem um lote muito grande para a avenida, uma das principais avenidas aqui, bem conceituada. E qual que é a ideia? A gente lotear, né, pegar um pedaço desse terreno aqui, é que vocês não vão visualizar o mouse aqui, mas é dividir esse terreno e fazer uma propriedade comercial ali do lado com a entrada para Conroy, tá? Então, os advogados, eles já estão cuidando disso. Se a gente conseguir, né, fazer essa propriedade rápida muito bem, então, se fizer esse split desse terreno, vai ter um excelente ganho, um ganho extraordinário para o fundo, porque uma propriedade comercial nessa região, um lote, somente um lote, se a gente dividir esse lote aí, vai ficar aí quase 0,75 acres para uma propriedade comercial nessa região, que hoje está avaliada em quase 1 milhão. Então, a gente tem uma propriedade residencial que está sendo reformada, a gente vai fazer um remodeling, um flip, vai vender ela por volta de 1 milhão, mais esse lote que a gente vai ter para o fundo de quase 1 milhão de dólares. Então, a gente vai praticamente quase dobrar o valor. Esse é o nosso estudo, tá certo? Mas esse é um lastro muito forte para o fundo e por isso que a gente enxergou ele como uma oportunidade, tá? Então, embora nós enxergamos que o juros está subindo e isso atrapalha porque o preço das propriedades cai, mas no meio desse caminho existe oportunidades. Então, essa propriedade, ela estava lá, né? Já não tinha ninguém morando, ela estava bem deteriorada e nós aproveitamos e compramos pelo preço certo, tá? Voltando para o fundo Orland, que é o nosso grande foco. Só lembrando também, esse fundo de propriedades, ele está fechado para captação, tá certo? O Infinity, esse fundo, ele está fechado para captação desde o ano passado. Então, nós abrimos esse fundo e logo fechamos ele para captação, porque a gente enxergava que o preço dessas propriedades iam cair e não, né, a gente sempre fica de olho no mercado, mas não tinha oportunidades. Agora que começa a ter oportunidades, e se tiver possibilidades de investir, a gente vai comprar e vai abrir esse fundo para captação. Mas hoje tem muita gente esperando para que a gente possa abrir esse fundo para captação, tá certo? Enquanto isso, nosso foco é o Orland, é um fundo de construction loan, que a gente está bem posicionado, porque é um fundo bem conservador, é um fundo que ele está bem consistente, a gente está fazendo, no mês passado nós fizemos mais 5 desembolsos, mais 5 assinaturas, né, de contratos para construir 5 propriedades, ao redor de 150, 140 mil dólares que foi feito o construction loan, e são casas que vão ser vendidas aí ao redor de 380, 400 mil dólares, tá? Então, a gente está financiando aí quase 50%, 40% do valor de venda dessas propriedades, tá? Aqui fala um pouquinho sobre o cap rate, o retorno, né? Ele vem caindo justamente por conta desse aumento dos juros. Justamente por conta do aumento dos juros, então, para nós, né, a gente já tem um histórico e é cíclico. Sempre quando os juros ele sobe, o preço das propriedades cai. Isso acontece muito com os fundos imobiliários no Brasil, né? Desde quando foi uma quebra de paradigma lá em 2009, quando eu era operador, né, de bolsa, a gente acompanhou e fez e estava à frente aí de trazer os fundos imobiliários para o mercado. Foi uma quebra de paradigma ali. Os juros caíam, os fundos imobiliários subiam. Os juros subiam, o fundo imobiliário caía. Então, isso acontece aqui nos Estados Unidos. Os fundos imobiliários hoje aqui, eles estão, em média, caindo ao redor de 19%, 20% nesse ano, tá? E isso já estava muito bem precificado, eu já falava muito sobre isso, e por isso que nós vendemos muitas propriedades. E aqui está claro, né? Uma propriedade dessa, uma CVS, ela tinha
né, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, ela tinha ali um cap rate, ela era vendida por 4, por 3,5% de retorno. E hoje eles já aumentaram. Então, para aumentar o retorno, o preço da propriedade tem que cair. É assim que funciona, é bem simples assim, tá? Então, aqui eu já falei um pouco sobre os juros. Por que as construtoras elas estão buscando bastante a To Be Trust, buscando o fomento do Orland? Por 2 razões. Primeiro, os juros aqui subindo muito, os bancos, eles não falam assim, eu não vou financiar, eles dificultam todo o processo. Então, um banco, por exemplo, para ele, você quer, né, fazer um relacionamento, você quer usar um financiamento dos bancos, a média dos bancos aqui, eles estão fazendo financiamento de 7% a 12% ao ano, e demora, em média, 4 meses para poder começar a fazer o desembolso. Então, nós fazemos toda a diligência, né, dessa construção, da propriedade, dos donos, da construtora, e nós efetuamos o desembolso em 10 dias no máximo, tá? Então, a gente tem, obviamente, né, eles têm muitas propriedades vindo para eles, a gente, pelo volume, consegue fazer esse desembolso, consegue fazer toda a análise, toda a diligência em um tempo menor, tá certo? A nossa timeline, nós começamos aqui a To Be Trust 2016 e ao longo desse tempo a gente vem abrindo novos fundos, nós registramos o fundo na SEC, toda a regulamentação, a gente responde para eles, não sei se vocês observaram no começo desse call, a gente passou um disclosure em inglês, justamente por conta desse comprometimento, dessa responsabilidade de ter a regulamentação, né, da SEC para conosco, tá? Então, a gente tem aí no pipeline fechar o ano de 2022, a gente precisa trazer aí mais 8 milhões de dólares para, né, o fundo Orland e fechar com 30 milhões aí até o final de 2022. Eu já falei, né, o porquê do Orland, como que a gente faz, então o porquê, né, agora é um momento extremamente importante, é um momento de volatilidade no mercado econômico, né, para quem investe em bolsa, está vendo e está sofrendo um pouco nessa posição. Então, essa é uma característica para que você possa diversificar, né, todo investimento você precisa diversificar. Então, é assim que eu sempre recomendei até para os nossos clientes. Então, todo investidor, ele analisa 3 pontos, que é o lastro, aonde que você está investindo, né, o seu recurso e o fundo, qual que é o lastro que ele está investindo, aonde que ele está direcionando. Então, já falei, o Orland está direcionando para Construction Loan. O segundo é a rentabilidade. A rentabilidade, ela é proveniente, né, dos juros que essas construtoras estão pagando mensalmente, e o investidor recebe em forma de dividendo. E, em terceiro, a liquidez desse fundo. O que acontece? É por isso que eu gosto muito desse fundo, por conta da liquidez também. Por quê? A construção aqui na Flórida, hoje ela até diminuiu um pouco do tempo. Por quê? Porque a inflação, o que é? Subiu tudo o preço. Aconteceu isso também na construção. Então, o preço da placa da madeira, por exemplo, custava lá 600 dólares antes do Covid. No Covid, ele foi para quase 2 mil dólares e hoje ele voltou para um pouco menos de 600 dólares, 580 dólares. O que eu quero dizer com isso? Que o mercado, ele ajusta, tá certo? Então, agora, as construtoras, elas estão fazendo uma casa dessa de custo de 200 mil dólares, elas conseguem construir uma casa dessa em 7 meses, tá certo? Então, sempre tem propriedades, né? A gente está fazendo um desembolso, mas tem propriedades voltando. Então, sempre tem liquidez nesse prazo. Então, tem propriedades, né, sendo vendidas e voltando recurso para o fundo. Então, isso faz com que o fundo ele fique extremamente líquido. Então, por isso que eu gosto muito desse fundo. Aí muita gente pergunta, mas o juro subiu, o preço das casas caíram? Primeiro que caiu sim, vai cair um pouco mais. Só que a margem das construtoras, elas estavam bem alta e agora ajusta. É o mercado natural, tá? Então, caiu o preço das casas? Sim, caíram. Só que ainda tem muita demanda, tem uma carência muito grande, né? Tem imigração, tem muita gente que está vindo de alguns países que está tendo problema, né? Para todo lado, político e tudo mais, e vindo aqui para os Estados Unidos, e um ponto né, de chegada, muita gente prefere a Flórida,
né, até por conta de localização mesmo, de logística. Aqui é um ponto muito procurado, tá? Principalmente pela América Latina. Então, ainda tem muita demanda, tem propriedades, né, que ainda tem propriedades de 300 a 500 mil dólares que o estoque ainda está muito baixo e ainda continua uma demanda forte. É claro que a margem das construtoras não eram 40%, né, 45% igual estava antes, agora ajusta um pouco, mas de qualquer forma fica super interessante, tanto para a construtora quanto para a gente que está fazendo esse fomento, tá certo? O ticket mínimo do Orland, 10 mil dólares, por ser registrado na SEC, nós temos aí um ticket mínimo lá registrado de 10 mil dólares. O prazo mínimo de carência são 3 meses, então se você investir, são 3 meses de carência, você não pode pedir o resgate nesse período, e passando isso, são 3 meses de liquidação financeira. Então, você pediu o resgate, 3 meses depois, o seu recurso está voltando para sua conta, tá? Justamente por conta dessa liquidez que eu expliquei para vocês. A média da rentabilidade, nosso objetivo é superar 8% ao ano, e a gente tem tido êxito ao longo desses últimos 6 anos trabalhando aqui na 2B Trust. Então, eu agradeço a todos por participarem, obrigado a todos os clientes por confiar na 2B Trust, em todo o nosso time, em toda a nossa equipe, e para mim é um grande prazer, um privilégio estar do lado de vocês, principalmente nesse momento desafiador, né, que a gente visualiza o que está acontecendo, principalmente aí no Brasil. Então, vai dar tudo certo, e qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Sejam bem-vindos, até logo.